Olá, tudo bem? O meu nome é Ismael Dourado e nesta videoaula eu serei o professor de matemática de vocês. Então, a partir dessa aula, nós iremos começar a conversar sobre a circunferência e algumas coisas relacionadas a ela. Por exemplo, nesse vídeo nós iremos conversar somente sobre a circunferência e algumas coisas como o ângulo e o arco, o ângulo central e o arco, que são relacionados a ela. Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nós iremos falar sobre o círculo trigonométrico e, consequentemente, nós iremos mais à frente falar sobre as funções trigonométricas, as funções seno, cosseno e tangente. Então, o objetivo central é nós chegarmos nas funções circulares, mais uma vez, as funções seno, cosseno e tangente. Vamos nos atentar, então, a essa aula, a falarmos sobre a circunferência. Começando. Então, a circunferência, vamos defini-la. Suponha o seguinte, que você tem um ponto fixo no plano, um ponto fixo que eu aqui denominei O. E a partir desse ponto fixo, você tenta encontrar todos os pontos que estão à mesma distância desse ponto. Por exemplo, aqui, esse ponto P, esse ponto aqui, digamos que seja B, se eu ligar B com O, isso aqui também mede uma distância R, assim como a distância de O para P. Se eu ligar esse ponto O até esse ponto aqui, que eu vou dizer que é A, esse ponto O e esse ponto A estão a uma mesma distância R. Então, a circunferência é o conjunto de pontos do plano que estão a uma mesma distância de um ponto dado. Esse ponto dado é o ponto O. Então, a circunferência é isso. Não é difícil de lembrar, né? Pois bem, dada a circunferência, agora vamos tratar sobre alguns elementos relacionados a ela. Por exemplo, considere na circunferência dois pontos, digamos um ponto A e um ponto B. Aqui. Agora faça o seguinte, considere os caminhos que vão de A até B. Eu considero esse caminho aqui que está em vermelho, por exemplo. Deixa eu fazer essa linha aqui. Esse caminho que está em vermelho, eu irei chamá-lo arco de circunferência. Obviamente que andar de A até B, ou andar de A para B, né, na direção para B, há duas possibilidades. Eu ando por esse caminho menor, ou eu ando por esse caminho maior. Em qualquer caso, esses dois caminhos são chamados arcos de circunferência. Mas, quando eu falar arco, eu serei específico e direi que é o arco menor, essa parte menor aqui. Então, sempre que eu disser arco de circunferência, eu vou estar considerando, em geral, o caminho menor. Se eu quiser dizer que é o caminho maior, eu vou deixar claro no contexto. Então, isso é um arco de circunferência. Vamos passar e conversar agora sobre o ângulo. Há duas possibilidades quando eu falo de ângulo de circunferência. Por exemplo, digamos que eu marquei aqui um ponto A na circunferência e um ponto B e um terceiro ponto C aqui. Então, esses três pontos formam esse ângulo aqui. De tal modo que esse ângulo tem o vértice escrito na circunferência aqui. Isso aqui é o vértice desse ângulo. Digamos que seja θ. Pronto. Esse ângulo é chamado de ângulo inscrito. Então, ângulo inscrito. Também é um ângulo da circunferência. Mas, em geral, eu vou estar interessado agora neste tipo de ângulo aqui, no qual eu considero dois pontos da circunferência, um ponto A e um ponto B, e eu considero aqui o centro da circunferência que eu denominei O. Digamos que aqui seja um ângulo alfa, ok? Então, esse tipo de ângulo é chamado ângulo central. Então,
nós iremos conversar bastante a partir de agora sobre ângulos centrais. A questão é, como medir um ângulo central, dada uma circunferência? A ideia é a seguinte, suponha que você sabe fazer uma proporção. Você lembra que o comprimento de uma circunferência é dado por essa seguinte forma, isso aqui é um sinal de igual, tá feio, mas é um sinal de igual. 2π vezes r é o comprimento da circunferência. Sabendo disso, e sabendo que uma circunferência tem um ângulo de 360 graus, um ângulo relacionado a ela, nós podemos fazer a seguinte relação, dizer que 2πr está para 360 graus, assim como o comprimento de um arco que você quer encontrar está relacionado ao ângulo central que mede alfa. Aqui, veja bem, temos o ponto A e o ponto B na circunferência e o ponto O aqui, que é a origem da circunferência, o centro. Aí nós estamos relacionando esse ângulo central aqui, que mede alfa, com o arco correspondente a ele, que mede x. Pois bem, sabendo mais uma vez que o comprimento todo da circunferência está para 360 graus, e assim como o arco que mede x está para o ângulo central que mede alfa, fazendo as contas aqui, nós podemos chegar nessa fórmula. Dizer que x é igual a 2πr dividido para 360 vezes alfa. Então, com essa fórmula, nós seremos sempre capazes de determinar o comprimento de um arco de circunferência. Vamos fazer um exemplo. Então, vamos tentar determinar o comprimento de um arco que está relacionado a um ângulo central de medida 60 graus, em uma circunferência unitária, aqui. Usando, mais uma vez, lembrando da fórmula, 2π vezes o raio, dividido para 360, vezes alfa. Como o raio é 1, fazendo a substituição de r por 1, eu obtenho essa parte aqui. 2π dividido para 360 vezes alfa, que é 60 graus no nosso problema. Fazendo as contas, nós somos capazes de obter isso aqui, ó, 1/3 de π. Então, a medida do arco, que é equivalente a um ângulo de 60 graus numa circunferência de raio 1, é 1/3 de π. Não é muito complicado, não é? Pois bem, vamos passar agora para uma parte interessante da circunferência, que é a nomenclatura que na verdade, a nomenclatura da unidade de medida de arcos, porque nós não iremos medir arcos em graus, mas numa unidade diferente. A unidade é a seguinte: imagina que você é capaz de pegar o raio da circunferência, aqui o raio R, e dobrá-lo de tal modo que ele caiba na circunferência aqui, essa medida vermelha aqui, esse caminho vermelho, né, que vai do A até o B. Eu fui capaz de dobrar o raio e colocá-lo aqui na circunferência, de tal modo que ele tem origem em A e extremidade em B. Então, quando eu faço isso, eu relaciono ao raio um certo arco na circunferência. Esse arco, eu vou dizer que ele tem medida R. Então, a medida dele é igual a R. Ok? Se a medida dele é igual a R, a unidade de arco agora na circunferência será igual à unidade do raio, ou seja, um raio, um R, né? Nós vamos chamar essa medida de arco de radiano, ok? Radiano, que está encurtada para rádio. Então, todo arco de circunferência tem a unidade radiano. E o arco que mede raio, que mede igual ao raio, é um rádio. Ok. A questão é, e como é que nós sabemos quanto é que mede em graus, né? Quanto vale em graus o arco que mede 1 radiano? Nós podemos usar aquela fórmula anterior, que nós vimos agora, aqui, né?
x igual a 2πr dividido para 360 vezes alfa e encontrar este alfa que está correspondente a esse arco que mede 1. Fazendo as contas, nós iremos ser capazes de dizer, né, que o alfa mede aproximadamente 57 graus. Então, eu vou deixar essas contas aqui para vocês. Tentem fazer e encontrar isso aqui. Só para deixar claro, o alfa é um pouco maior do que 57 graus, tá? Pois bem, essa foi a nossa videoaula falando sobre a circunferência e alguns elementos dela. Neste caso, os elementos sobre os quais eu falei foram o arco e o ângulo central, e como determinar a medida de um arco de circunferência. Nas próximas aulas, ou melhor, sendo mais específico, na próxima aula, nós iremos falar sobre o círculo trigonométrico. Vamos definir esse objeto. Para isso, para essa videoaula, isso é só. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.